Linda Feitosa, Drica Madeira e Ivone Sol. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O vídeo seguinte possui imagens de crianças e adultos diferentes trabalhando juntos em um laboratório de engenharia. Eles estão fazendo projetos de aviões de papel que eventualmente são amassados. Escrevem contas em quadros, trabalham em computadores até fazerem um grande avião de papel realista que está parado em um hangar e depois decola. Para a maioria de nós, imaginar um voo começa com uma folha de papel, algumas dobras, um arremesso simples. Mas, para alguns, a alegria e a admiração por trás do voo nunca terminam. Na GE Aerospace, a imaginação é mais do que só o primeiro passo. É a base de tudo o que fazemos. E como cada geração passa do "e se" para o que vem depois, porque quando a ideia certa decola, não há limites em onde podemos chegar. Fomos feitos para voar. Em seguida, inicia-se outro vídeo institucional do governo brasileiro. Ao longo da narração, há imagens de vários tipos diferentes de brasileiros e os demais ambientes em que vivem. Imagens de maquininhas de cartão diversas e telefones fazendo pagamentos para vários tipos de comércio, como em feiras e supermercados. Imagens de pessoas comendo e fazendo comidas de várias maneiras. Imagens de fábricas, cidades, manifestações, jovens na escola, favelas, casas no interior e todos os tipos de cenários que vivem os povos brasileiros. No canto inferior direito está a intérprete de Libras. Ela traduz tudo o que é falado. Pela paz quando houver guerra, a gente vai sim garantir com o pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Ei!
ver se é legal aqui. A roda de conversa acontece em um palco, onde 3 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco, em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto em cima deste banner de maneira centralizada, há outro banner grande onde centralizada está a logomarca do segundo Free Petrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Drica Madeira, uma mulher branca de cabelos lisos e castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja vestido longo de mangas curtas e decote V de tom vermelho. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Ivone Sol, uma mulher branca de cabelos ondulados de tom castanho, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja blusa e calça preta. Por cima, usa um blazer de tom vermelho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos escuros de lentes e aro marrom. A terceira e última pessoa sentada é Linda Feitosa, uma mulher branca de cabelos castanhos e cacheados, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja regatas de altas finas, vermelha e calça preta. Usa óculos redondos de aro marrom e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. E atualmente é pós-graduada em psicanálise, arte e literatura pelo Instituto ESP em São Paulo. Drica Madeira, Adriana Madeira Coutinho, é doutora em Ciência e Literatura pela UFRJ, pesquisadora e pós-doutora pela FAPERJ Nota 10, no Programa Avançado de Cultura Contemporânea, é professora substituta do Departamento de Ciência da Literatura de Letras da UFRJ e coordenadora do projeto Universidade das Quebradas, mediadora do Clube de Leitura Leia Mulheres em Petrópolis e autora do livro Lei Maria da Penha, Entre a Teoria e a Prática, resultado de sua dissertação de mestrado em Direito na Universidade Católica de Petrópolis. Eu pediria as duas para cumprimentar, e a gente vai fazer uma dinâmica diferente aqui hoje, assim, um bate-papo quase que de TV. Por favor, Linda, a sua saudação. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? A gente sabe numa tarde de sexta-feira, então muitas pessoas gostariam de estar com a gente, mas acaba não sendo viável. Mas para vocês que estão, nossos agradecimentos, porque sabemos que a reunião para falar de literatura é algo que é necessário, é urgente, porém, tem toda uma dinâmica da vida que acaba deixando a gente meio fazendo outras coisas. E é isso, meus agradecimentos, e a gente vai falar sobre o Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis, que é um movimento que quem não conhece precisa conhecer, é um movimento que está em Petrópolis, fomos a 29ª cidade, porém, é um movimento nacional, e é um movimento lindo, e depois vamos falar um pouco mais. Obrigada. Drica, por favor. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Muito obrigada, Sol, por estar aqui mediando essa mesa. Linda, minha companheira de aventuras no nosso clube de leitura tão querido. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde maravilhosa de sol. E é bom, né, a gente poder sair de tarde, passear no sol, estar aqui ocupando esse espaço público que é tão caro para a cidade de Petrópolis. Então, é muito legal estar com vocês. E eu repito o que a Sol falou, né, olhar essa plateia cheia de amigos, amigas, cheia de afetos, gente que a gente não vê há muito tempo, né, gente que a gente viu há pouquinho tempo, como ontem. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que a tarde vai ser super agradável. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês. E agora sim, Linda, você pode falar mais um pouco desse projeto, quando surgiu e por que essa ideia de trazê-lo para Petrópolis, no momento que você ainda nem atuava diretamente nas letras, né?
Exatamente. Então, o que ocorre é a literatura, é uma ordem à literatura, né? É um movimento de a gente gostar. Eu fazia, à época, filosofia, e a minha professora, ela era mediadora do Clube Leia Mulheres no Rio. Todo o Clube Leia Mulheres tem o nome Leia Mulheres e mais o nome da cidade. E eu comecei a descer junto com ela para frequentar os encontros lá. E era uma proposta muito de início. E, nesse contexto, as pessoas só traziam os clubes de leitura se você tivesse contato com alguma das mediadoras. E aí, como eu tinha contato, acabei trazendo esse grupo para cá, porque uma que eu gosto de leitura e a necessidade de a gente tentar trazer mais pessoas para lermos juntas e falar de literatura, inclusive porque o nome se chama Leia Mulheres, porque é um movimento para que a gente traga mais mulheres ou homens. A leitura pode ser qualquer pessoa fazendo, porém, só de mulheres se escrevem livros. Então, as escritoras são todas mulheres, por quê? Para fomentar. Se a gente olha em termos de dados históricos, a gente tem todo um processo em que as mulheres não liam, as mulheres não escreviam. Recentemente, a gente adquiriu algumas oportunidades, porque as coisas não são dadas, as coisas são conquistadas. Então, a gente precisa estar fazendo acontecer. Então, como eu gosto de literatura, queria falar, queria comentar, ler um livro e discutir com outras pessoas, são outras visões que a gente vai trazendo. E aí foi isso. Resolvi com uma amiga à época, não era a Drica, era uma amiga minha, Rosane Marques, ela era historiadora, e eu falei, Rosane, quero levar esse movimento, vem comigo. Ela topou, ela realmente foi uma essência naquele momento. E é isso. O Leia veio o Leia Mulheres veio para Petrópolis. Nós começamos ali na Casa Cláudio de Souza, no Centro de Cultura, porque como é um movimento público e aberto ao público, tem que ser no espaço em que todas as pessoas possam chegar. Então, começamos lá no Centro de Cultura, depois nós fomos para a Casa Cláudio de Souza, e, por último, nós fazemos parte agora da biblioteca do Cefet, vamos à acolhida. Estão ali representando a Luciana e a Elizabeth. E, depois desse problema todo da pandemia, ficamos no online. E que é muito interessante também, se tiver mais oportunidade, falaremos mais a respeito, de como é bacana a gente poder também estar num movimento online, porque a gente, de certa forma, possibilita que outras pessoas de outras cidades participem. Então, no momento é isso. Bom, depois a gente segue com mais informações. Drica, você aceitou o convite da Drica da Drica aceitou o convite da Linda para se juntar ao projeto na mediação. E mesmo você já tendo uma trajetória jurídica, uma trajetória também em defesa da mulher, que, aliás, está no lugar certo, então, mas como tem sido essa nova experiência e como tem sido a repercussão desse trabalho para você? Olha só, eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto do serviço, então vamos falar a verdade, eu gosto. E aí, quando a Linda chamou, eu já tinha já tinha participado como autora, né, uma vez do encontro. Na verdade, cedi um espaço no Centro de Cultura para o clube acontecer, quando eu estava presidente da Fundação de Cultura. Então, já tinha uma relação muito estreita com a Linda e com as ideias que ela professava, como, no caso, em especial, o Clube de Leitura. E como qualquer ação feminista, e a Linda colocou muito bem, né, a gente é protagonizado por mulheres, mas é para o conjunto da comunidade, para todo mundo, né? Homens, mulheres, outros, é um espaço de acolhimento de quem queira ler mulheres. E é assim que a gente funciona no movimento feminista. Eu acho que por isso que eu prontamente acolhi, quis participar e sigo firme, marchando junta em propagar essa ideia de que mulheres escrevem e, portanto, merecem esse espaço de serem lidas. E a garantia desse espaço é um mobilizador para um aceite de um convite desse, né? A gente sabe que a gente escreve e quando a gente percebe que existe um grupo de mulheres que já se reúne dizendo, olha, venham aqui para ler junto, eu me senti intimada, disse, não tem como negar, é para ir, é para estar. E é isso, negocia e dialoga muito com a trajetória que eu já vinha acumulando, né? A minha trajetória aqui na cidade, na minha vida, a minha construção legitimamente passa por esse universo ligado às mulheres, ao enfrentamento das violências todas contra as mulheres e contra as comunidades mais, que a gente chama minoritárias, né? Ou hoje grupos identitários, enfim. A gente pensar que o Leia é uma ação
que não nasce em Petrópolis, mas em Petrópolis ganha uma grande reverberação por conta dessa disposição que a Linda apresenta em reunir a cada mês mais mulheres, porque é um encontro que acontece mensalmente, e aí vou completar aqui o que a Linda disse no início, a gente começa com uma audiência física, presencial e pós-pandemia, a gente caminha para esse universo virtual, online. E é um universo onde a gente também garante hoje a manutenção da leitura feita por mulheres para muito mais gente do que só os petropolitanos. Então, é um clube de leitura Leia Mulheres Petrópolis que dialoga com o mundo inteiro. A gente tem uma amplitude internacional. Eu acho que isso é muito rico, muito importante e merecido, não só... eu aceito o convite como mediadora, mas você, como autora, e toda essa plateia como leitora, e participe com a gente. Eu acho que é um convite feito a todo mundo que queira participar nesse caminho de dar a conhecer o que fazem as mulheres quando escrevem. Eu participei recentemente de um piquenique de confraternização do projeto, muito lindo, e eu fiquei assim... Primeiro, eu acho que foi uma das vezes que eu mais exerci o processo de escuta, que às vezes é tão difícil no dia a dia, principalmente em se tratando de pessoas agitadas, e eu não vou dizer nem que eu sou. Mas eu fiquei o tempo inteiro só ouvindo as pessoas que estavam depondo sobre o projeto e sobre o que aconteceu na vida de cada uma delas depois que começaram a participar, a frequentar e a ler mulheres. Então, eu fiquei assim, sabe aquela coisa que você... Eu fiquei desligada, não tinha outra coisa a não ser a fala daquelas mulheres, porque foi realmente contagiante. E aí, quando foi me dada a palavra, deixa eu continuar ouvindo, porque os depoimentos foram maravilhosos. E a maioria deles falando desse incentivo ao ler mulher. Então, eu queria saber, Linda, como é que você avalia, depois de você ter trazido essa ideia para cá, esses depoimentos de tantas mulheres dizendo ter retomado o exercício da leitura a partir do projeto. Foi emocionante mesmo. Nós vamos fazer mais piqueniques literários. Esse foi o primeiro que nós fizemos em nome do Leia. As nossas participantes que estão no online solicitavam muito essa coisa do físico, da presença, e a gente acabou cedendo e foi maravilhoso. E o que acontece, Sol? Nós seres humanos, né, tudo que diz respeito ao ser humano nos pertence, porque nós estamos nessa sensibilidade. Então, quando a gente traz essa parte de um piquenique, quando a gente fala de leitura, quando a gente se apresenta e quando a gente ouve o que as pessoas têm a dizer sobre o seu momento de leitura, o seu processo de estar ali com a gente, isso é muito enriquecedor. Primeiro, pela escuta, que nós não temos, realmente, muito dificilmente a gente para ouvir, né? Outra coisa que é muito digna é que assim, a gente não grava os nossos encontros. Vamos abrir as sessões porque a gente traz algumas escritoras, né? A gente, depois, de repente, podemos falar. Mas, para quê? Para que as pessoas se sintam à vontade para dizer sobre o que aquela leitura representa para si. E a literatura não é uma função da literatura, como diz o Antônio Cândido, não tem aquela função no sentido mais usual da coisa, mas quando a literatura ela tem esse poder de fazer a gente se entender a partir da leitura de um livro, ela é algo necessário, porque nós fabulamos, a gente pensa, a gente precisa conversar, a gente fabula, a gente precisa criar. Então, a literatura é um exercício que teria que ser, para nós, como pessoas, tão importante quanto a gente ter um direito à dignidade, à moradia, à alimentação, porque a gente precisa desse processo de criação, de fabulação e dessa formação do senso crítico, que a gente faz a partir do conhecimento que a gente vai adquirindo, e os livros são fantásticos. E os encontros, eles acabam trazendo para a gente essa troca de lermos o mesmo livro e comentar a respeito daquela mesma literatura. Isso também é uma coisa muito preciosa, porque, às vezes, a gente fala sobre livros, mas, às vezes, não é a mesma leitura. Então,
isso traz para a gente um contato que se torna meio que já uma comunidade, assim, que é rica, que está aberta a todos vocês. Esse movimento é um movimento voluntário. Todas as pessoas adquirem os seus livros como querem, da forma que for. Nós participamos porque nós temos o nosso senso crítico, a gente deseja uma sociedade melhor, mais justa e igualitária, inclusive nas relações com as mulheres. Então, é a forma da gente estar presente e convidar vocês, porque as coisas se dão assim, a gente fazendo acontecer. A Drica, a Linda, eu vou estar trocando sempre. Até eu não trocar o meu nome, vocês desconsiderem, porque isso também pode acontecer. A Linda, Drica, já falou um pouco dessa interação, mas eu queria saber de você, que você acrescentasse, né, as principais contribuições dessa leitura mediada e que é em rede e que tem um debate participativo e que envolve pessoas de diferentes classes sociais, diferentes meios acadêmicos, outras que nem participam desse meio, mas que, de repente, como eu bem ouvi neste evento, donas de casa que não praticam atividade nenhuma, mas que esta se tornou uma atividade, quase que a atividade principal. Então, como você avalia esses resultados e de que forma vocês se sentem contribuindo com este processo? Então, as pessoas, elas leem pouco, né, Aline? Elas leem pouco, é verdade. E ter um festival como esse é ótimo, porque a gente pensa, estamos exercitando aqui, né? Essa produção de conhecimento e essa partilha daquilo que a gente lê. Ler sozinho é uma atividade que requer hoje muita atenção, disciplina, disponibilidade. A gente está num mundo que é do corre-corre, né, Sol? É um mundo que a gente não tem tempo, que talvez seja o nosso bem hoje mais precioso. E aí, o tempo que a gente tem, a gente gasta, eu não sei qual é o nome em inglês, como é? Scrollando, acho que é esse o nome. A gente faz assim o dia inteiro, né? A gente, quando tem tempo, usa o tempo da forma que a gente acha melhor e é capturada e absorvida pelo hit do momento. E o hit do momento rola a página, com um feed infinito, que te prende em absoluto durante muito tempo. E o tal do tempo que você não tinha, que era bem pouco, você ia ficar 5 minutos, vira 50 minutos num pulo. E aí você tem a sensação legítima de que você perdeu o tempo, bastante tempo fazendo assim. Então, a leitura está disputando nesse universo. A leitura sozinha, isolada, solitária, tem uma disputa ainda mais grave, que é você sozinho, de forma disciplinada, você com você mesmo, tanto para escrever quanto para ler, vai precisar ter um máximo de concentração. Não temos, né? A gente está ali lendo e, de repente, a gente fala, tananã, Black Friday. Tananã, uma aula que eu tenho que dar, peraí. A Aline vai estar com o clube de leitura lá na livraria, vou ali ver. Né? A Celi Carneiro está na cidade, peraí que eu vou ver qual é o horário da mesa dela. Enfim, né, a gente está no exercício concentrado e, de repente, a gente é capturado por esse universo dinâmico, super movimentado, colorido, que nos fascina. E aí, quando a gente lê junto, ou a gente partilha aquilo que leu, tem uma coisa muito interessante. Primeiro, acho que é do ser humano, uma coisa da disputa, né? Quem leu? Aí você chega no clube e fala, mas quem leu? Todo mundo leu? Aí ninguém quer ficar para trás. Então você vai para o clube de leitura e fala, li. E quando não li, constrangidamente fala, não cheguei ao final. Mas assim, e tem gente que diz ainda assim, eu queria ter ido na reunião, no encontro, mas eu não fui porque eu não li. E agora a gente coloca lá, mas pode vir sem ler, porque a opinião todo mundo tem para dar para tudo. Então vem sem ler, você está sabida do que está sendo lido, né? Mas o exercício junto potencializa, calibra a nossa atenção, aquela disputa que a gente tem com o resto do mundo, quando a gente tem o compromisso do clube de leitura, a gente ganha nessa disputa. Então, olha, é um livro por mês, é um livro. E, normalmente, um livro curto, não é um livro... Mentira, acabei de falar mentira. Falei mentira agora. Mas na nós verdade, dividimos. um livrão maravilhoso, que foi do início do ano, né? Um Defeito de Cor é um livraço, né? Então, não era um livro tão curto assim, mas a gente fez o que era possível, a gente dividiu, a gente partilhou durante alguns meses. E isso é muito rico, você pensar que a leitura compartilhada te garante que o seu entendimento não fique só para você. Se é bem verdade que é a recepção da obra que faz a obra crescer,
e não essa única dimensão da autoria e esse privilégio do autor ter pensado concentradamente o que ele queria dizer, na verdade, quando vem para nós, leitoras, o que acontece? A obra fica gigantona, a gente olha aquilo e fala, caramba, eu entendi isso, entendi aquilo. E quando esse entendimento é partilhado, a gente entende muito mais e muito melhor, e é muito mais divertido. E mais, tem uma coisa que fica na gente. Tem alguma coisa nessa leitura compartilhada, dividida, que ancora o livro na gente. E a gente fica... Eu lembro, por exemplo, quando a Aline leu aquele trecho, quando a Linda citou aquilo ali, quando a Ingrid falou não sei o que lá, que ela veio para a cidade por conta disso e trouxe o marido para o clube de leitura, que eu lembro disso, né, de uma reunião. Então, essas coisas marcam, inclusive, qual era o livro que você estava lendo. Então, a potência da leitura coletiva é reveladora para o momento que a gente está. E eu acho que o crescimento dos clubes de leitura, só aqui a gente já tem, a cidade é bem pequena, né? A gente tem o Leia Mulher, a gente já tem um outro clube que é comandado pela Aline Andrade, que está ali, nossa plateia maravilhosa, minha querida amiga. Então, uma outra dimensão, que é uma leitura presencial que ela está promovendo. Então, a gente percebe que, num universo bem pequeno, a gente tem uma potência de leitoras sendo desenvolvida, né? Uma potencialidade de leitura na nossa mão. Então, eu acho que é junto. É no fazer junto, é fazer coletivamente, que pode garantir que a gente mantenha a leitura como um bom hábito para as futuras gerações que vão estar totalmente perdidas para ficar scrollando ali o dia inteiro. Você falando desse deslize, você deu outro nome que não sabe se é, vou dar um Pedro outro que eu sabe, também ele não me sei. fala como é mas, o nome assim, deslizar, porque escrolar. é isso, escrolar, assim. Escrolar? Eu não é minha língua, eu não mesmo, sei, não né? Eu domino, acho que dá. Mas ainda tem a questão que hoje a gente precisa, e é necessário, né, dizendo que é uma fuga, é muito necessário, estar lendo também o que está acontecendo no país, no mundo. Isso tudo tira o nosso tempo. Então, o Clube Leia Mulheres ainda tem esta coisa de chamar, porque a gente acaba justificando. Eu, por exemplo... né? Não, não é que eu não estou lendo pouco, eu estou lendo até mais, mas está faltando tempo para a literatura. Quando há este compromisso, é muito importante. Então, mais um motivo dessa importância, não só como a Drica colocou, eu estava como entrevistadora, já estou também falando, porque tudo termina em bate-papo, e isso aqui é bom, né? Enfim. Mas, Linda, vocês... já leram muitas, durante esse período, foram muitas autoras do Brasil e também estrangeiras, né? E eu queria saber como que... E já tiveram também a oportunidade de ter autoras presentes. Exatamente. Né? Eu queria que você citasse algumas delas e como que se dá esse debate, inclusive com essa colaboração da autora, que deve ser um privilégio para a autora também, né? Nós temos, inclusive, um aqui na plateia, que foi a Érica Torres, a Drica já foi nossa autora. Mas, assim, hoje aqui na Flipetrópolis, nós temos duas escritoras que já participaram online com a gente, que é a Andréa Pachá, né, que vai ser aqui com o seu livro... gente, agora me fugiu o nome do livro da Andréia. A Vida Não é Justa. Desculpa. E nós tivemos também a Eliane Alves Cruz, que também é autora, que está na Flipetrópolis. Nós lemos Águas de Barrela, mas nós já lemos mais outra obra da Eliane, ambas são aqui, elas participaram com a gente no presencial. Mas, quando nós estávamos na Casa Cláudio de Souza, nós tivemos a presença, que foi um encontro belíssimo. Se vocês forem lá no feed do Leia Mulher, vocês vão encontrar. Nós tivemos a Aline Leite, Juliana Leite, né, com o livro dela Entre as Mãos, foi a nossa segunda escritora, mas nós tivemos antes a Zanelato, esqueci agora, a Márcia Zanelato, que também participou na Casa Cláudio de Souza, quando o encontro era presencial. Então, assim, para não ficar citando o nome e eu acabar esquecendo, porque são muitas, vocês compreendem que nós fizemos em setembro 9 anos de Leia Mulheres consecutivo, todos os meses, lendo uma obra. E a obra a gente escolhe, a gente tem o nosso processo de escolher. Quem participa de um encontro pode ir para o nosso grupo de WhatsApp, lá a gente tem umas dinâmicas para a gente fazer as escolhas dos livros democraticamente, e a gente convida essas escritoras. Então, assim, internacionalmente, a nossa última escritora, que estava agora com a gente, que ela está morando na Espanha, Ana Alckmin. A Ana Alckmin,
nós teve mais uma outra escritora que também estava fora. E, assim, as escritoras hoje, a questão de um encontro ser online possibilita que escritoras acabem participando com a gente de outra forma, né, nesse processo online, e elas chegam muito. A própria Aline Bey, nós já lemos os 3 livros da Aline Bey. Então, assim, tem muitas. Eu vou acabar esquecendo aqui, porque nessa hora a gente esquece, né? Está num papo assim, a gente fala de todas, mas acaba fugindo. Mas é isso, é a possibilidade. E para a gente ter as escritoras no nosso encontro, quando você tem escritora, promove um outro tipo de debate, promove um outro tipo de conhecimento, porque a escritora vai falar do seu processo de escrita. E como é interessante, foi como a Drica mencionou, quando o livro sai da mão do escritor, ele passa para o público, ele tem um outro contexto que, de certa forma, pertence ao público. E algumas escritoras que estão com a gente nos encontros, elas falam, mas eu nem pensei nisso. Então, assim, como o próprio escritor enriquece também a obra da escritora, porque a gente, às vezes, vai vendo por vieses que nem o próprio escritor tinha. E esse movimento de estar com escritoras traz para a gente também... Isso é uma coisa que o online possibilita, como o presencial, mas traz para a gente uma aproximação que é necessária de a gente ter com o próprio movimento de escrever, de ler e de estar nesse conjunto, junto com as escritoras, participando dos encontros. Eu acho que é seu, não sei. Não, é nosso. Drica, e como você vê ainda hoje, né, a predominância masculina no mercado, né, também na difusão da literatura, na difusão do livro, na verdade, né, e na ocupação das prateleiras das nossas casas? Foi uma coisa que vocês citaram lá no encontro, né? E aí eu cheguei em casa, acredite, eu fui fazer esse exercício, eu fui ver. Foi conferir. Não, eu me surpreendi a diferença, é muito grande, né? Então, como é que você vê, o que está faltando para que haja mais mulheres nas prateleiras, já que tem tantas mulheres produzindo literatura? Então, é um problema isso, né? A gente faz esse exercício, é muito interessante. Já chega em casa e dá uma olhada nos teus livros lá, nos poucos, nos muitos, não importa. Quantas temos? Quantas de nós? Quantas mulheres estão escrevendo? Isso não tem nada a ver com a depreciação ou com qualidade ou não qualidade da escrita dos homens, não é sobre isso. É assim, existe uma potência produtora de literatura que as mulheres têm desde sempre. Eu vou fazer uma rememoração super rapidinha aqui para a gente... Estou cuidando, tá? Para a gente ver, para a gente ver como isso é importante e sempre escrevemos. A gente imagina aqui, fazer um exercício escolar. Século XIX é marcado por uma escola literária que a gente chama de romantismo. O romantismo, todo mundo nessa tenda conhece um grande nome do romantismo. Acho que está até ali, bonito, lindo o livro dele, Zé de Alencar, né? É um sujeito que escreveu a nação, ele inventou os brasileiros, né? No XIX. E aí a gente tem grandes obras. O José de Alencar fez obras regionais, tentando entender todo o Brasil, ensinando a gente a ser a gente. Foi isso. Então, é uma enormidade, uma grandeza. Só que tem uma questão fundamental para a gente pensar, e a gente só começa a pensar agora, no século XXI, com mais afinco. É o seguinte, no mesmo momento que esse moço maravilhoso, Zé de Alencar, estava escrevendo, incrível, tinha uma outra mulher maravilhosa, uma maranhense, escrevendo, e assinava tal como uma maranhense. E por que assinava como uma maranhense e não com o seu próprio nome? E aí a gente está falando de quem? Da Firmina. A Firmina escreveu, olha só, existe uma escola literária chamada romantismo, e a gente sabe até as características dessa escola. A Firmina foge das características do romantismo, mas ela está lá no mesmo período do Zé de Alencar. Mas a gente não estudou a Firmina na escola. E a gente é capaz de reproduzir para os nossos alunos de que não tinham mulheres escrevendo ali no 19. A gente vai dizer isso com a maior tranquilidade. Não, tem grandes homens na literatura brasileira, eu só estou falando da gente. Não tinham mulheres ali escrevendo. E logo de cara, você no século XXI, com a emergência das identidades, diz, mas quem era essa mulher que escrevia? Escrevia sobre escravizados, escrevia sobre mulher, foi a primeira mulher a fundar uma escola que meninas podiam participar, ou seja, é de uma enormidade o serviço
que a Firmina prestou para essa nação, e o reconhecimento é bem pouquinho, ele começa a acontecer agora. E eu citei só a Firmina para não falar, e aqui a gente está num lugar de acadêmicos, eles ocupam essa plateia e a gente adora e vem aqui pegar os autógrafos todos, eu sou uma que fico aqui babando, mas assim, a gente pensar que a própria Júlia Lopes de Almeida, e não estou mais falando de alguém fora dos centros, ficou fora da fundação da ABL, que ela ajudou a criar. Então, a mulher que ajuda a criar a Academia Brasileira de Letras fica fora dessa festa. Ela era amiga do Machado de Assis, viu, gente? Era escritora, era jornalista. Ela ajuda a criar e fica fora porque, como a Academia Brasileira é criada aos moldes da francesa, não podia, não cabia. Historicamente, não era um problema contra nós. Quer dizer, era contra nós. É que é ruim falar, mas era. Porque a mulher não escreve. Então, a mulher escreve mal, mas escreviam para nós. Olha que interessante. Machadão escrevia para quem, folhetim? Ele endereçava, inclusive, as mulheres leitoras, eram as suas leitoras, não eram os seus leitores. E Machado é reconhecido como um grande homem em vida. E a Júlia Lopes, o que acontece com ela? Ela é escanteada. Além de não entrar para a ABL, tem uma anedota engraçada, né? Que quem entra é o seu marido, o Filinto. E o Filinto era o marido consorte, todo mundo sabia, era público, era de gargalhar entre eles. Talvez os nossos acadêmicos possam falar melhor do que eu, mas era uma brincadeira, de todo mundo sabia que o poder da caneta, quem tinha era ela, mas quem teve que entrar era ele. Então, ele era ele cumpria a tabela de ser a mulher que não existia na ABL. Só que isso traz para nós um problema muito grave, que é a literatura brasileira, ela tem no seu DNA uma constituição patrilinear. Se a gente for nos primórdios, a gente não vai achar a Firmina, nunca vai ter a cadeira onde eu vou lá fazer o meu discurso, quando a Beller for, e vou dizer assim, então a primeira a sentar aqui foi... Nunca vai ter a primeira, sempre serão os primeiros, todos foram os primeiros. Esse é o tamanho do nosso problema. E a gente chega no século XXI com uma estante enorme, com mulheres que escrevem muito, escrevem há muito tempo, não são reconhecidas como devem, ainda agora estão fora do maior prêmio literário que a gente teve nesse país. Não vou citar para não causar mais constrangimento, mas assim, ora, vejam, a gente produz muito em pleno século XXI, a gente não vai para as cabeças. E aí você imagina, o que acontece? Uma dificuldade que a gente pode chamar do cânone, do privilégio, abrir mão do seu próprio privilégio. Homens ainda hoje preferem ler os pares, e nós não somos pares dos homens. Infelizmente, somos parceiras, mas não pares. Então, eles preferem ler eles mesmos. Tem um estudo da Universidade de Minnesota, no ano de 2020, que esse estudioso estudou 70 anos de constituição da literatura nos Estados Unidos. E aí ele vai tentar entender o que aconteceu, aonde estavam essas mulheres. E ele vai dizer, mais ou menos, em 2020, elas começam a aparecer e, de alguma forma, ali escrevem mais, publicam mais do que os homens. Mas, ainda que publiquem mais, são menos lidas, participam menos desse ritual de estar aqui, de serem premiadas, de serem reconhecidas como grandes literatas. Então, é um problema que a gente carrega há muito tempo e acho que ainda tempo virá para que a gente possa modificar essa realidade. Infelizmente, mas estamos aqui, estamos aí na plateia, estamos escrevendo, não é mesmo? Estamos aqui, estamos em luta, né, para modificar essa realidade, Sol. E a importância desse debate, de trazer, num evento como este, essa questão, e mais importante ainda é cada uma de nós sair daqui pensando sobre. Talvez nem todas nós tenhamos parado para pensar nesta discrepância tão grande. E a Drica foi muito feliz quando ela trouxe mulheres que ajudaram a fundar, né, colaboraram com o início da Academia Brasileira de Letras e não conseguiram um assento por ser mulher, não tem outra coisa. E a gente tem outras mulheres também, eu trouxe a Maria Firmino, que é uma mulher negra, aí, de repente, é por isso, também não. Nós temos a Naide Tefé, que era uma mulher, né, era a primeira dama, vamos dizer assim, era assim que usava também naquela época, era. Então, e que ela teve que publicar sem registrar o seu nome para ser lida. Nós tivemos, eu pesquisei recentemente sobre a Maria Eugênia Celso, que também era uma mulher da família aristocrática, toda amiga da família real aqui em Petrópolis, e que foi membro da Academia Petropolitana de Letras, mas que ninguém em Petrópolis sabia sobre.
né, e que lutou também pelo movimento feminino. Então, assim, é independente. A gente sabe que quando a gente fala da mulher negra, é mais difícil ainda, mas o fato de ser mulher já se constitui um entrave, né, para que esteja nas cabeças. Ocupando espaço público, um espaço que ela merece igualmente. Então, Linda, essa união de mulheres, porque é isso que acontece com o Leia Mulheres, são mulheres se unindo para ler mulheres. Isto não quer dizer que as mulheres não leiam os homens. Nossa, nós temos tão grandes autores, mas a gente está, sim, é quase que uma situação de resgate, né? Se empenhando em ler mulheres. E como que você vê, de que forma a sociedade, os que estão aqui, pode contribuir com este movimento? Porque o movimento Leia Mulheres é um movimento constituído por mulheres, mas mas quem o defende independe de gênero, né? Sim, que bom se os homens começarem a dizer, não está certo, elas também têm o mesmo direito. Nossa, o que fizer isso, ou que já está fazendo, tudo bem, muito bem-vindo. Por favor, Linda, eu já estou falando que é dela, né? Tudo bem. Mas esse é, primeiro, como a Drica comentou, né? A gente começa a olhar nas nossas estantes, quem está lendo, quantas mulheres a gente lê, né? Esse processo hoje, a gente, no Brasil, são, em média, de 150 cidades, todos os estados têm Leia Mulheres. Então, quando a gente pega em números, a gente começa a olhar as cidades, a gente vê como esse movimento, por menor que ele pareça ser, como ele tem uma expansão e como isso é importante. E a gente só tem mesmo a capacidade de perceber quando as coisas não estão corretas, quando as coisas deveriam ser diferentes, quando a gente para pensar a respeito. Então, assim, no momento que a gente senta, que a gente está participando, que a gente está lendo, que a gente está fazendo esse tipo de encontro, é nesse momento que a gente repensa, né? O nosso processo cultural dentro das nossas casas, dos nossos meios, entre os nossos amigos. Como é que a gente se relaciona com a literatura escrita por mulheres? Às vezes, quando a gente coloca alguns banners, né, do Leia Mulheres, algumas pessoas vão lá e perguntam assim, mas por que não lê homens? E a gente já compreende que aí faltou entender o básico, que é o processo histórico. A gente está falando de ler mulheres simplesmente porque... Que elas são mais bonitas. Não é só por mais isso, porque legais. são mais bonitas, inteligentes, essas coisas não. Mas, Também. mas, assim, a gente precisa ler porque foi negado esse direito. Se a gente volta um pouquinho, a gente não precisa voltar muito. As mulheres eram tidas como pessoas problemáticas se elas adquirissem, se elas começassem a escrever. Então, assim, a gente precisa fazer porque se a gente não faz, se a gente não se dispõe, as coisas não acontecem, como eu falei, né? As coisas não se dão, elas são provocadas e a gente precisa estar fazendo essa provocação. E é isso, como é que as pessoas acessam? Participando, é a gente questionando, até porque a literatura tem esse poder de fazer a gente pensar o nosso local, porque é muito fácil, às vezes, a gente fazer críticas sobre a sociedade em vários contextos, mas a gente não faz um movimento, inclusive, de fazer esse processo de leitura, inclusive ler obras de mulheres, inclusive ler tanto a Conceição Evaristo, que está aqui hoje na FLI, né, como a própria autora do Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves, porque se você passa a ler uma obra dessa, você já entende, inclusive, o processo do teu país. Se a gente lembra que o Brasil teve 380, mais ou menos, anos de escravidão, se você ler a Ana Maria Gonçalves, você vai dizer, caramba, olha só a colocação, olha como esse país se deu. Então, a literatura ela tem muitas funções, não desse contexto utilitário, mas ela tem esse contexto de fazer a gente pensar. Porque, quando a gente fala, também tem essa questão sobre romance, né? ou mulheres escrevendo. O romance, a escrita, são muitos vieses que ele perpassa. São muitas provocações que o romance acaba provocando, e a gente precisa. Então, o movimento é esse, é a gente participar, é a gente ler, é a gente incentivar. E é isso, nós estamos aqui fazendo isso, tentando conquistar vocês para que vocês participem, sejam de outros Leias Mulheres, ou participem do nosso, e é isso, é lendo, é participando, é dando esse tempo para fazer esse tipo de situação mesmo, de estar ali lendo e participando. Bem, como o termômetro está bem grande aqui na frente, nem meu nariz conseguiu sobrepor, mas
Alguém riu, não sei porquê, mas tudo bem. Agora vai para as duas, porque nós estamos chegando nos momentos finais. E eu queria saber de vocês, porque certamente, e até pelas histórias que eu ouvi no encontro, né, certamente vocês tiveram aqueles momentos que, por mais que vocês já lidem com a causa, mas ainda tem momentos que impactam, ainda tem momentos... Ou porque, nossa, isso existe, ou então, que maravilha, como pode? Então, eu queria que cada uma de vocês citassem 2 momentos que vocês consideraram assim, impactantes durante essa trajetória. Fala aí, Drica. Isso, que difícil. Bom, eu acho que teve uma coisa, quando a gente leu no clube de leitura o meu livro não é um livro de literatura estrito sensu, né, porque ele não é ficcional. E aí tem uma grande discussão na literatura sobre o que é isso, o que não é, o que é a tal da literatura. E, certamente, nessa discussão, aquele momento, eu estava de fora, porque seria um livro mais técnico, já que ele era fruto da minha dissertação, como a Sol falou. E aí foi muito interessante, porque eu fui para uma arena pública, a gente estava presencialmente, né, e estava no Cefet já, e aí as mulheres que estavam lá lendo queixaram, né, e falaram assim, não, está tudo muito bem, o livro é ótimo, mas eu achei ruim, porque não é literatura. E aí a gente teve um embate que reverbera até hoje. É muito interessante pensar o que é o que não é literatura, mas o livro em si traz algumas histórias muito tristes sobre mulheres em situação de violência. Então, é claro que o conteúdo do livro mobilizava aquelas mulheres que muitas passaram, enfim, se irmanam com outras que já passaram por algumas daquelas situações descritas. Mas o objeto literário, e a minha atenção ficou detida para isso, da importância que aquelas mulheres davam àquele momento, do que seria, então, essa tal literatura. E como é interessante você pensar que existem mulheres que não são estudadas para isso, né? Não dedicaram a sua vida à universidade para discutir o tema. E aí, quando a coisa chega lá na vida delas mesmo, né? Lá que você falou, a dona de casa, e ela se sente autorizada a dizer, isso não é, isso é outra coisa, eu queria ler mais aquilo. Eu acho que isso mostra o poder que o clube de leitura dá para as pessoas. Teve um outro momento também que foi a chegada da Ingrid, foi num livro meio dramático também, que pode cair nessa mesma conversa, literário, não literário, mas ela disse, trouxe o meu marido porque ele precisa ouvir o que está sendo dito aí nesse livro. Eu achei aquilo de uma preciosidade, porque, assim, um canal de diálogo, né? Provavelmente era muito difícil essa conversa, ou a conversa já existia, mas, de alguma forma, ela precisava aprofundar. E ela precisava de quê? De outras vozes, que ele escutasse outras mulheres dizendo, olha, ela está certa, ela leu certo o livro. Então, também foi um outro... e aí a gente já no online, e já mais recente, um outro momento que me deixou, assim, pensativa sobre o que é essa coisa que a gente chama literatura. E aí, deixar um registro aqui também, hoje eu estava lendo um negócio, e aí acho que cabe bem para esse momento, que é a gente pensar assim, às vezes parece que a gente faz pouca coisa para mudar o mundo, né? A gente se envolve pouco, se engaja pouco, está cada dia mais difícil mudar o mundo está cada dia mais perverso com quem quer mudar o mundo, então a gente vai se recolhendo, mas tem um sujeito, que é o Engels, que ele diz assim, qualquer ação, pequena ação, qualquer ação, é muito melhor do que grandes teorias. Então, muito mais eficiente, muito mais importante. Então, a gente está aqui, nessa pequena ação, a gente lá no Clube de Leitura, a Sol com a gente aqui, nesse movimento Fli Petrópolis, pelo 2º ano consecutivo, vocês aí, que parecem pequenas ações, são ações profundamente transformadoras, porque a gente sai daqui com um sentimento de que não está só. E aí a gente pode continuar se a gente não está só. Se tem alguém que pensa como eu, ou que diverge daquilo que eu penso, mas caminha do meu lado, tentando negociar até comigo, modificando aquilo que eu penso, é esse sentido de comunidade que dá para a gente uma potência transformadora. Eu acho que tanto esse movimento do Festival Literário, quanto o clube de leitura que a gente faz parte, como toda e qualquer ação que pretenda juntar gente para discutir gente e discutir o mundo que a gente vive, é muito válido nesse momento, um momento de descrença, de desesperança e, muitas vezes, de desunião. Então, eu acho que é um feito a gente estar aqui nessa tarde de sexta-feira, agradecendo a São Pedro pelo dia lindo que ele nos deu, né? Podíamos estar em outras condições, quem é de Petrópolis sabe, mas, assim, é um prazer a gente pensar que essa pequena ação
vale muito mais do que todo doutorado, pós-doutorado, qualquer coisa que o valha, que a gente possa achar que é mais importante do que o nosso exercício diário de sobreviver e resistir pela literatura. Exatamente, Drica Madeira. É linda. Você se junta a Drica ou você quer acrescentar algum outro momento impactante em 3, 2, 1? Então, vou dizer em 3, 2, 1, é assim. Momento impactante para o Leia Mulheres é simplesmente termos feito 9 anos. Quando o Leia Mulheres surgiu, quando eu pensei em trazer esse movimento, a gente não achava que ele fosse resistir. Porque, né, a Drica acabou de pontuar muito bem, e eu fiquei, vamos tentar. Se tiverem 5 participantes, a gente continua. E hoje a gente tem média de 15, 20, aí dependendo do livro vai mais ou menos. Mas, assim, estar 9 anos em Petrópolis, mensalmente lendo mulheres, eu acho que é o que é o sensível, né, é o que é interessante. E lembrar que na Flip Petrópolis anterior, nós estivemos numa mesa com a Nádia Glotibli, né, que é uma escritora que escreveu, acho que uma biógrafa da Clarice Lispector, e esses reconhecimentos e essas ações, dizendo, a gente sabe desse contexto, mas são as ações que dizem da gente. Então, a gente precisa pontuar. São as ações, é a gente ler, é a gente participar, é a gente estar juntas, para que o movimento aconteça, para que as coisas se deem, porque só assim mesmo, sair das ideias neste momento e partir para as ações. E aproveitando, então, quando será o próximo Leia Mulheres? O próximo ano tem alguma paradinha? Já começa em janeiro também? Não tem parada não, Sol. Não tem. Oba. Então, ótimo. Férias, livro na mão. E como as pessoas que estão aqui, as mulheres que de repente estejam interessadas, podem participar, quem não participa, muito online. simples, manda uma mensagenzinha no Instagram do Leia Mulheres Petrópolis, ou você procura a Drica Madeira ou Linda Feitosa no Instagram, é fácil encontrar a gente. Todo mês a gente não dá, a gente não pode dar. A literatura Pausa. é uma coisa prazerosa, então não precisa dar tempo para a literatura, é um prazer, a gente lê consecutivamente. Estaremos, sim, agora em dezembro, a gente se encontra primeira quarta-feira do mês. Dia 3, sempre os nossos encontros, com raras exceções, primeira quarta-feira do mês, das 19 às 20h30. E a gente tem a escritora com a gente, vamos ter escritora. E em janeiro também teremos uma escritora, a gente pode contar, Drica? Pode. A gente tem uma escritora... Aproveita. Que está, o livro da próxima escritora de dezembro... Está bem aqui para vender. Exatamente. É de poesia e a Sol será a nossa convidada, será a nossa escritora convidada para janeiro. E é isso, gente. Participem. Podem adquirir o livro ali na livraria ao lado, quem tiver interesse. E já vem com a gente na primeira quarta-feira. Você quer fazer o jabá? Porque tem o livro da Drica, tem a cartilha que eu escrevi também aqui. Gente, livro é o que não falta. Já começaram a bagunçar. Já começamos. Então. Começamos a bagunçar para terminar. Mas não quero deixar eu dizer que eu estou feliz de eu ser em janeiro. Então, as mulheres que estão aqui, não importa de onde são, hein? Quero ver todo mundo. Eu posso participar ao vivo também com vocês? No online. A gente está esperando a sua presença. Mas os homens também, tá, Quero gente? Quero ver todo mundo. Homem pode? Olha, Álvaro. Não, participar todos podem. Gente, né? Nós já terminamos. Agora é só aquele momento de despedida para a gente sair bem na fita, tá bom? É rapidinho. Quero agradecer a todos vocês, dizer a vocês, me dar a mão do carinho, da alegria de estar aqui com vocês. Quando eu vi meu nome para mediar esta mesa com vocês, que defende o que eu defendo, que acredita no que eu acredito, eu fiquei muito feliz. Embora todos e todas que estão aqui também compartilham se não dos mesmos, se não todos, mas de ideais, né, bem próximos, semelhantes ou iguais. Obrigada a todos. Quero registrar a presença rapidinho, do meu amigo baiano, Décio Torres, grande autor e crítico literário. Isso só porque ele fez a crítica do meu livro. Só por isso. Uau. Meu maridão ali, Gerson chegou agora, todos da Academia de Letras. Uau. Que honra, todos da Academia de Letras aqui. Eu acho que é para a próxima palestra, que é com a Cris, depois tem o Kleber, lançamento do livro. Então não é por mim não, gente. É por você todo também. O contexto. Também. Obrigada, Flip Petrópolis, meninas, obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, tá? gente. Obrigada, Flip Petrópolis.